Eita. Bom, boa tarde. Então, estamos aqui na nossa segunda metade da aula. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Meu nome é Ricardo Machado. A gente vai estar tratando agora da brigada de incêndio, tá? Das equipes de contenção, né? A brigada de incêndio é uma equipe de resposta ao incêndio, mas ela também trabalha com prevenção. Na verdade, ela motiva as pessoas a prevenirem um incêndio. E para prevenir incêndio, eu também tenho que receber um certo treinamento, que a gente chama de treinamento de prevencionista. Normalmente é um treinamentinho de 2 horas. Você aprende ali a teoria do fogo, a prevenção de incêndio e o uso do extintor. 1 hora de teoria, 1 hora de prática do extintores, né? E a brigada de incêndio depende do risco da empresa, mas pode ser de 20 horas esse curso de brigada de incêndio, como a gente vai ver agora no slide, tá? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação, a janela. Acho que é essa aqui. Pronto. Deixa eu carregar. Beleza, então a brigada de incêndio, eu recomendo que vocês assistam esse filminho aqui. Eu faço umas animações aí com os técnicos de segurança aí do IF, e a gente dubla os bonequinhos aí. Então, essa historinha aí do campus pipa, né? Então, tem lá, pega fogo no campus, aí a brigada de incêndio apaga lá o fogo. Tá? Então, tem esse como vídeo complementar ali na tarefa de vocês da brigada de incêndio. A exigência legal, tá? Então, eu vou ter que ter determinado porte de empresa uma brigada de incêndio, tá? A IT-17 é que vai me dizer isso, se eu preciso ou não ter ali a brigada de incêndio. A NR23 diz que eu tenho que ter pessoal treinado para uso de equipamentos de incêndio e também para abandono, né? Mas a NR23 diz também que eu tenho que seguir normas brasileiras, regulamentares aí, tendo-se aí as normas da ABNT. Então, tem essa NBR 14276 da ABNT e a Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Que equipamentos a brigada de incêndio usa? Basicamente, ela vai estar usando os equipamentos do prédio, tá? Em algumas instalações mais sofisticadas, eu vou ter que ter equipamentos de combate ao incêndio mais pesados, como aqui esse capacete tático, como roupas, né, trajes especiais aí, e algumas situações para entrada em espaço confinado, até um respirador autônomo, tá? Botas de aproximação. Mas nos riscos médios aí, risco leve, risco médio, as brigadas de incêndio não têm todos esses equipamentos, elas têm os equipamentos do sistema preventivo do prédio, tá? Não confundir aqui com o bombeiro profissional civil, tá? Então, quem é esse cara? Em 2009, houve a publicação da lei que regulamentou a profissão de bombeiro profissional civil. Ele é aquele camarada que ele é o bombeiro da empresa e ele vai estar atuando na prevenção de incêndio e no combate a princípios de incêndio, tá? Diferente do bombeiro militar. O bombeiro militar faz parte da força pública, ele cobre uma área da cidade, né? Cada quartel do bombeiro cobre uma área. É possível eu ter bombeiros civis nos quartéis militares, tá? É possível. Lá em Santa Catarina a gente tem um quartel de bombeiro que é financiado pelas empresas numa região lá, e aí se contrata o bombeiro civil para trabalhar lá nesse quartel através desse financiamento, né? Então, uma parceria público-privada, e normalmente se tem o comando do bombeiro militar e se tem profissionais civis, tá? O treinamento é diferente, né? O treinamento do bombeiro militar é maior, e dependendo da sua função no bombeiro militar, se você é um guarda-vidas, se você é um operador de caminhão, se você é um bombeiro de resgate, você vai ter treinamentos complementares, né? E o do bombeiro profissional civil, não, é um treinamento só de 210 horas. Tem uma norma da ABNT, a 14608, que estabelece como é esse treinamento aí do bombeiro civil. E a lei, né, que estabeleceu a profissão bombeiro civil, a lei 11.901, do ano de 2009,
criou, então, essa profissão. Essa profissão já existia, mas ainda não era regulamentada, né? O que acontecia? As empresas contratavam um profissional lá como vigilante e deixavam ele dedicado à prevenção de incêndio. Então, ele vistoriava, normalmente ele chefiava a brigada de incêndio, ele vistoria as instalações, ele acompanha trabalhos a quente, né? Por exemplo, lá uma soldagem de manutenção, alguma atividade que possa ter um risco de incêndio, ele acompanha. Tá? Também faz resgate em altura, faz resgate em espaço confinado. E aí, em 2009, foi regulamentada essa profissão. Tá? É diferente do brigadista, tá? Esse aqui é um profissional, ele é contratado só para incêndio. O brigadista é a cipa do fogo, tá? Na brigada de incêndio você tem a sua função, você é açougueiro, operador de máquina, você é médico, você é enfermeiro, você é pintor, pedreiro, e você faz prevenção de incêndio, e na hora do incêndio você assume ali o seu papel de resposta ao incêndio, de auxílio ao abandono do prédio, né? E às vezes eu tenho os dois caras, eu tenho o bombeiro civil e o brigadista. No caso aí do Shopping Midway, você tem uma brigada de incêndio, que é composta ali principalmente pelos orientadores de consumo, que são os vigilantes, né? Dentro do shopping, aquelas pessoas que estão de terninho ali, e lá na garagem eles têm uma farda diferente, parece um macacão, assim, de coturno, mas essas pessoas são parte da brigada de incêndio. Então, esse pessoal que está interno ao shopping ajuda no abandono, e o pessoal que é da, da vigilância patrimonial ali, externo, lá da garagem e tal, faz a parte de combate do fogo, né? E lá eu também tenho o bombeiro civil, tá? Tem uma equipe de bombeiros civis no shopping. O bombeiro civil normalmente fica circulando pelo shopping, e o que ele menos faz é apagar fogo, né? As maiores ocorrências que eles têm é, assim, um mal súbito, um acidente, né? Alguma criança se machucou, caiu da escada, alguma pessoa desmaiou, uma pessoa teve um ataque cardíaco ali no shopping, o bombeiro civil ajuda nisso, de prestar os primeiros socorros e o deslocamento. O shopping também tem uma técnica de enfermagem, e tem até uma ambulância para deslocar algum cliente para o Hospital Valfredo Gurgel, ali, se tiver algum problema assim, tá? E, naturalmente, esse bombeiro civil, profissional civil aí, ele é o chefe da brigada de incêndio. Aqui no IF a gente tem em cada campus uma brigada também, ela é composta por professores, servidores técnicos, a gente tem até um estatutozinho interno lá que pede que tenha um cara do setor de saúde, seja lá o dentista, o médico, a enfermeira, tem uma pessoa da COLAB, da coordenação de laboratórios, e tem alguém da manutenção, basicamente esses, né? Mas nossas brigadas chegam a ter 7 pessoas, 8 pessoas, aí no campus central um pouco maior. Tá? E para você formar um bombeiro profissional civil, você tem que ter também um campo de treinamento, aí tem uma norma da ABNT que define como é esse campo. Tá? NBR 14277 diz como é esse campo de treinamento, que, claro, depende do nível da sua brigada, do seu bombeiro civil aí. Você tem que ter uns simuladores de incêndio lá. Quem é que pode dar um curso de brigada de incêndio? Tá? É um profissional habilitado com formação em higiene, segurança e medicina do trabalho, que é um engenheiro de segurança, tá? Que tem que ser registrado no Conselho Regional ou no Ministério do Trabalho. Então, aqui, caso do técnico de segurança também, profissional habilitado. Tá? Também abre para os militares das Forças Armadas, por exemplo, lá do Corpo de Bombeiros Militar, das polícias militares, só que aí ele tem que ter o 2º grau completo e tem que ter uma especialização em prevenção e combate a incêndio com carga horária mínima de 60 horas, tá? E técnicas de emergência médica de 40 horas. Então, a disciplina de vocês aqui, ó, de prevenção e combate a incêndio, tem 80 horas, né? E vocês têm também primeiros socorros, né? Por isso que o técnico de segurança é habilitado para dar o treinamento de brigada, tá? E nas forças militares a gente tem esses treinamentos também, normalmente tem o pessoal lá que se especializa nisso, os bombeiros aí os profissionais de treinamento ali da Marinha são muito bons, da Força Aérea são muito bons. Inclusive o bombeiro militar treina lá no campo de treinamento da Marinha. E aí eu vou seguir a IT-17, né? A IT-17 diz a mesma coisa, tem que ser um profissional
Fiz a mesma coisa da ABNT, né? Um profissional habilitado com formação para a reciclagem do bombeiro civil e deve ter as qualificações previstas aí na NBR, tá? Então, aí cito essa norma da ABNT. E, claro, a portaria, né, do comandante do Corpo de Bombeiro Estadual lá, e regulamentou a IT, né? Então, onde é que eu tenho que ter brigada de incêndio? Vou entrar nessa tabela aqui da IT 17 lá, o anexo G, eu vou ver pelo tipo de edificação se eu tenho que ter e qual é o tamanho dessa brigada. Tá? Essa brigada ou dessa equipe, aqui na verdade não é a brigada, é a equipe de bombeiros profissionais civis. Tá? A atribuição do bombeiro profissional civil, então, é bem semelhante às atribuições da brigada, né? Então, relatar formalmente as irregularidades, avaliar atividades de risco, cumprir o plano de emergência, que a gente vai aprender na sexta-feira, identificar riscos existentes, fazer inspeções periódicas em rota de fuga, em equipamentos de incêndio, participar dos exercícios simulados, né? E o brigadista agora, outra norma da BNT, eu confundi aqui, troquei, quando falei da norma ali do bombeiro, falei que era brigada, mas aquela outra norma é para o bombeiro, e a de brigada é essa daqui, 14.276. Então, lembrar que o brigadista, ele é o profissional de outras profissões, ele não é um profissional do fogo, é como a CIPA, né? Você não é um técnico de segurança, você é treinado para aquilo ali, treinamento pequenininho de 20 horas, aqui também 20 horas para você virar brigadista. As atribuições da brigada são muito semelhantes às do bombeiro civil, avaliação de risco existente, inspeção de equipamentos, elaboração de relatórios, orientação da população fixa, né, e exercícios simulados. Então, se tem ações de emergência, por exemplo, a identificação da situação, é um alarme falso, é um incêndio, em qual setor é um princípio de incêndio, é um incêndio que eu preciso soar o alarme para abandonar a edificação, eu vou ter que acionar o corpo de bombeiros ou a gente já consegue resolver esse princípio de incêndio aqui mesmo, vou ter que cortar a energia, vou prestar primeiros socorros, controlar o pânico para facilitar o abandono, né? E também dar o combate ao princípio de incêndio e, claro, receber o corpo de bombeiros. Quando o corpo de bombeiros chega na sua empresa, tem que ter um guia local, né? Então tem que ter alguém que conheça, que saiba onde é, por onde entra, onde é que vai entrar o caminhão e onde é que é o incêndio, onde estão os equipamentos de incêndio. Tá? Não pense que o corpo de bombeiros conhece todos os projetos de todos os prédios aqui da cidade, tá? Ou do estado, né? Então eu preciso de alguém da empresa para auxiliar, recepcionar esse corpo de bombeiros, tá? E aí, em função da classificação de risco aqui, se o risco é baixo, médio ou elevado, aqui a gente vai lá na IT 01, né? Para saber pelo meu tipo de edificação. E aí eu vou saber o tamanho da minha brigada e o tamanho do treinamento da brigada, tá? Então, normalmente, a gente tem uma hierarquia aqui das brigadas de incêndio que segue, assim, esse organograma do Império Romano, né? Então, tem lá um centurião que manda em 100, e um decurião que manda em 10 e um legionário, né? Então, seria o quê? Um coordenador geral, normalmente é alguém da manutenção da empresa, tá? O chefe de brigada, porque se eu tivesse brigadas separadas, prédios separados, como é o nosso caso aqui, do IF, a gente tem campos separados, 100, 200 quilômetros de distância um do outro, 100 quilômetros de distância um do outro, e então tem que ter um chefe local, né? E aí em cada setor tem um líder de brigada. Tá? Os candidatos, né, eles têm que estar na edificação, não vou pegar um vendedor externo, né, para ser brigadista, né? Ele tem que ter uma boa condição física, não quer dizer que tenha que ser atleta, não, tá? E não quer dizer que tenha que ser homem também, não. Só ter condição física, porque ele vai ter que se deslocar, vai ter que carregar um extintor de incêndio, vai ter que orientar as pessoas, né? Tem que saber se portar, falar bem, né? Ter que conhecer as instalações do prédio, não só o seu setor, mas a empresa como um todo, aquele ambiente onde ele é responsável, né? Tem que ser maior de idade para poder ter responsabilidade legal e tem que ser alfabetizado para entender o plano de emergência, entender as instruções, né? De incêndio. A carga horária varia aí de 4 até 24 horas, né?
24, 8 e 24 horas, para, dependendo do risco de incêndio da empresa, eu vou ter um treinamento básico, intermediário ou avançado. Tá? E aqui são os conteúdos, na IT também me coloca os conteúdos do curso básico, do intermediário e do avançado. Tá? Então, a gente não inventa um curso de brigada, tá? Não inventa um curso de bombeiro civil. Aqui no IF a gente tem um curso FIC de brigada de incêndio, então não é inventado, né? Eu faço esse curso intermediário, tá? O curso de bombeiro civil, eu fiz o projeto do curso lá no Senac, a gente formou lá 300 bombeiros civis, também não inventei o curso, eu peguei o conteúdo da norma, tá? E aí a gente aplicou isso para poder formar a pessoa de acordo com a norma da ABNT. E os instrutores, né, tá lá, ele tem que ser um profissional com formação em incêndio, né? Pode ser dessas algumas qualificações, por exemplo, profissional de segurança e medicina do trabalho, técnico de segurança, o médico, o engenheiro de segurança, o médico e o enfermeiro do trabalho podem também, só que ele só pode se responsabilizar por essa parte de primeiros socorros do treinamento. E no caso de ser um militar, ele tem que ter pelo menos o nível médio completo, né? E essas especializações com essas cargas horárias aí, 120 horas para risco baixo, 160 horas para risco alto. Então, tem algumas especializações para você ser instrutor. Tá? Os integrantes da brigada de incêndio, eles devem ser avaliados pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, quando vem na edificação e descobre, para dar o seu alvará lá, seu certificado de vistoria, descobre que você tem que ter uma brigada, ele tem uma provinha que ele aplica nesses brigadistas, tá? Então, ele aplica essa prova aí, a pessoa, são 24, 6 perguntas, né? Ele escolhe lá das 24 do anexo C, e a pessoa tem que acertar pelo menos a metade. Senão, ele manda repetir o curso de brigada. E o tamanho da brigada, quantas pessoas tem que ter uma brigada, a gente entra nesse quadro aqui também, e aí é função da população fixa, tá? Quantas pessoas tem trabalhando regularmente naquela edificação. Imagina um shopping center, tem uma população móvel maior do que a fixa, né? A fixa seria os funcionários das diversas empresas ali, das diversas lojas e tal, e também do condomínio do shopping, né? Então, é em cima dessa população fixa que a gente vai fazer essa continha, né? E aí, a gente vê pela população ali e vai dividir por 10, 15 ou 20, dependendo do risco, se é baixo, médio ou alto, tá? É uma continha meio chata de fazer aí, mas dá certo, tá? Então, tem uma tabela, e essa nota 5 aí, a nota de rodapé, ela explica como... Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Matheus. Essa nota de rodapé ali, ela explica como, nota 5, né? Como equacionar essa brigada, né? Então, por exemplo, é um hospital veterinário com 40 pessoas de população fixa. Tá? O risco é baixo, você vai na tabela lá, pega o número de brigadistas da tabela, mais a população menos 10, dividido por 20, 15 ou 10. No caso de risco baixo, você vai dividir por 20. Então, daria isso, 2 da tabela, mais a população total fixa, que é 40, menos 10, porque esses 10 já foram usados para dimensionar aqueles 2 primeiros membros, né? Dividido ali por 20, vai dar 3,5 membros, então seria 4 pessoas, essa brigada de incêndio. Então, comercial, aí você vai na tabela aqui, você vai ver quantas pessoas tem que ter essa brigada, né, em função do tipo de edificação, seu tipo de edificação. Então, tem alguns exercícios ali que eu acho que eu passei para vocês na aulinha de brigada, tem um vídeo mais explicativo ali sobre brigada e tem um exercício de como equacionar a brigada. Deixa eu parar aqui. Deixa eu passar esse caminhão. Ok, gente, por hoje era isso que eu queria explorar de vocês, a gente ainda sobrou 20 minutos aqui, mas eu vou encerrar mais cedo, porque a gente vai deixar o outro conteúdo aqui para sexta-feira, tá? Façam lá as atividades, como é que vocês estão? Estão conseguindo fazer? Alguém está com dificuldade?
Eu vi que teve uma pessoa aí da turma de vocês que começou atrasado agora, mas está conseguindo fazer as atividades, né? Então façam lá, que aí eu vou atualizando a nota no Swap, tá? E à medida que vocês forem fazendo, eu vou aqui atualizando. Eu já botei no Swap a etapa 1, que seria o equivalente ao primeiro bimestre de vocês, mas ainda posso alterar, né, quem for fazendo. E semana que vem, a gente vai terminar, quarta-feira, termina a nossa disciplina, e aí eu já vou postando também as notas, tá? A Maria está dizendo que está com dificuldade com as questões aí de cálculo, né? Gente, ó, cálculo é treino, tá? Você tem que fazer, refazer, ver o vídeo de novo, tá? E para a gente ir desenvolvendo a atividade, né? Assim, a habilidade. Tá? Às vezes a gente acha tão difícil essas coisas para a nossa profissão, mas o que eu quero dizer para vocês é que profissão é aquilo que o cidadão comum não consegue fazer. Tá? Então, para a gente conseguir fazer, realmente ser o profissional, temos que treinar, tá? Não é uma coisa assim de ter que ser brilhante, tem que ser um matemático, você tem que segurança, não é isso. Mas a gente tem que ter a nossa caixinha de ferramenta, né? Um pouquinho de conteúdo, um pouquinho, não, bastante conteúdo de cada área para a gente poder entender os processos de trabalho e aí fazer realmente a segurança, né? Fazer a avaliação do risco para poder ver as medidas de segurança e convencer as pessoas a se protegerem, a usar os materiais de segurança, os procedimentos corretos de trabalho, né? As pessoas, quando eu digo, não é só o operário, né? Convencer também o patrão, tá? As pessoas que estão envolvidas aí na empresa. Tá? Então, dá um trabalhinho aí, mas à medida que vocês forem tendo dificuldade também, podem ir me chamando no WhatsApp ali, com a dúvida mais concreta, assim, professor, não consegui calcular isso aqui, ó, dá um print na tela ali, me mostre o que é, que aí eu explico, posso explicar individual. Dê uma olhadinha no vídeo também, da videoaula de cada tarefa, né? E aí vamos completando. Lembrar que é N-1 de cada semana, né? A gente tira a nota mais baixa para calcular a média. Mas façam todas, porque cada uma vale 2 presenças, tá? Vocês não ganharem falta aí. Professor, vai ter mais alguma semana ou encerra nas 5 as atividades? Encerra na 5, mas a gente ainda vai ter... Lembra que a gente perdeu a aula da Sexta-feira Santa ali? Sim. Então a gente ainda vai ter aula na próxima quarta-feira. Sexta-feira agora e mais uma aulinha na quarta-feira para encerrar, tá? Não é só aula, né? Atividade É, no. só aula. As tarefas são aquelas ali até às 5, Certo. tá bom? Então tá, gente, vou parar a gravação e vamos encerrando aqui. Alguém tem mais alguma dúvida?